Estive meditando na palavra do Senhor e eu quero compartilhar com vocês hoje o texto que está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos orar? Pai, aqui estamos e clamamos para que o Espírito Santo venha ministrar de maneira simples, de maneira clara, mas venha ministrar com unção e ministrar a cada coração. Fala conosco, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: em todo tempo. Não é de vez em quando. Não é quando der certo. É em todo tempo. E em todo tempo, o Senhor diz que sejam alvas as tuas vestes. Nós precisamos viver uma vida de santidade em todo tempo. E que jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Queridos, existem coisas na vida da gente que não pode faltar. No nosso dia a dia, quando falta o gás da cozinha, causa um certo constrangimento. Quando falta combustível no carro, causa um certo constrangimento. Então, existem coisas nas nossas vidas que, quando faltam, traz um constrangimento, traz um problema, um desconforto. Mas faltou o gás, sabemos que logo, logo a gente providencia. Faltou combustível, logo, logo ele é providenciado. Mas existem coisas nas nossas vidas que não pode faltar. Nós, como cristãos, não pode faltar de maneira alguma. E é sobre isso que o Espírito Santo quer ministrar a cada coração. Coisas que jamais podem faltar nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o que não pode faltar nas nossas vidas é gratidão. Não pode faltar um coração grato na vida do cristão. A gratidão, ela abre as comportas dos céus e ela fecha as portas do inferno. A ingratidão, ela fecha as portas dos céus e abre as portas do inferno. Então, o cristão jamais pode deixar de faltar a gratidão na sua vida. Nós precisamos ser gratos, queridos. Gratos a Deus pela criação. Você já parou para pensar que nós não existíamos? Há 100 anos atrás, nem eu, e nem você, e nem os nossos pais existiam. Mas Deus nos deu a vida. Deus nos criou. Deus nos fez existir. Então, nós precisamos ser gratos a Deus pela criação, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará, porque eu creio que Deus fará grandes coisas no nosso tempo. Deus fará grandes coisas no nosso meio. Então, agradeça a Deus. Agradeça a Ele porque Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Agradeça a Jesus pela obediência. Jesus foi obediente. Jesus suportou todas as coisas por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Então, nós devemos sermos gratos a Jesus. Sabe, querido, Jesus poderia desistir no meio do caminho. E se Jesus desistisse, os céus iam receber ele com toda a honra, com toda a glória. Mas Jesus não desistiu. Ele foi até o final. Ele enfrentou a cruz. E sabe por quê? Porque ele é filho obediente. Ele obedeceu ao Pai. Disse: Pai, afasta de mim, se possível, esse cálice.
Contanto, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, nós devemos agradecer a Jesus pela perseverança, pela coragem, pela obediência. Ah, queridos, pela paixão. A paixão de Cristo é aquela paixão que não vai pela metade, mas vai até o final. Então, nós precisamos agradecer a Jesus. E nós precisamos agradecer a Jesus também pelo Espírito Santo, porque ele voltou para o Pai. Mas ele disse, eu não vou deixar vocês só, vocês não ficarão órfãos. Eu irei enviar o Consolador. Então, veio o Espírito Santo e nós precisamos também agradecer ao Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que habita em nós, é ele que dá direção para as nossas vidas, é ele que nos capacita, é ele que nos inspira, é ele que nos encoraja, é ele que ministra nas nossas vidas e ministra também através das nossas vidas. Então, nós precisamos agradecer ao Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. E nós precisamos também agradecer, queridos, a nossa família, agradecer pessoas que intercederam por nós, pessoas que foram instrumento nas mãos de Deus para abençoar as nossas vidas, agradecer pelo nosso pastor, agradecer pela nossa liderança, agradecer por tantas e tantas pessoas que foram instrumento nas mãos de Deus para nos ajudar, para estender as mãos para nós. Então, nós precisamos agradecer. O cristão jamais pode deixar faltar a gratidão na sua vida. A segunda coisa que não pode faltar nas nossas vidas é a fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Meus amados, aconteça o que acontecer, jamais deixe de faltar a fé na sua vida. É com a fé que você vai avançar, é com a fé que você vai conquistar, porque a fé é você acreditar que Deus vai fazer, que Deus vai mudar, que Deus vai prover, que Deus vai fazer coisas grandiosas. Então, meu amado cristão, que quer agradar a Deus, ele não pode faltar a fé. Não existe coisa pior, coisa mais caótica na vida do cristão, na vida do ser humano, é quando ele declara a morte da sua fé. Não deixe a sua fé morrer. Não deixe faltar a fé na tua vida. Porque quanto mais você usa a fé, você agrada a Deus. E a fé, ela faz trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Então, aconteça o que acontecer, não deixe faltar a fé. Mas as coisas estão difíceis, usa a tua fé, creia, vai passar em nome de Jesus. Mas a enfermidade chegou, creia, vai vir a cura em nome de Jesus, porque Deus não mudou, ele continua o mesmo. Ele curou no passado, ele continua curando, ele continua fazendo coisas maravilhosas. Deus é ele não muda. Então, continua acreditando, continua usando a tua fé. Isso vai alegrar o coração de Deus. E você vai romper, você vai avançar, você vai conquistar com essa fé, em nome de Jesus. A terceira coisa que jamais pode faltar na vida do cristão é a comunhão. Nós precisamos estar em comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos estar na comunhão, porque juntos nós somos mais fortes. Sabe, queridos, o único interesse, o único interessado em separação é o diabo. O diabo, ele é especialista em separar, ele é especialista em quebrar relacionamentos, mas jamais pode deixar de faltar nas nossas vidas a comunhão. A Bíblia diz que um reino dividido não prospera. É por isso que o diabo, ele quer tanto fazer divisão, ele quer tanto fazer separação, porque aonde há separação, há um enfraquecimento. Mas a comunhão, queridos, nós somos mais fortes com a comunhão.
A comunhão ajunta o povo de Deus e com a comunhão nós vamos avançar. E Deus só opera aonde há comunhão. Deus não opera onde há divisão, mas Deus opera aonde há comunhão. E aonde há comunhão, há um perfume de Cristo. O ambiente é agradável, o ambiente é maravilhoso, a presença de Deus é real. O Senhor disse, aonde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, na comunhão, no mesmo propósito, ele se faz presente. Então, meu amado, vamos buscar cada dia mais a comunhão, porque aonde há comunhão, há presença de Deus. E aonde há presença de Deus, o ambiente muda. Tudo acontece, tudo fica favorável, a glória de Deus se manifesta. Então, meu amado, jamais deixe faltar a comunhão na tua vida. O diabo tem implantado um pensamento terrível hoje na mente de muitos cristãos. O pensamento que você não precisa ir para a igreja, você fica em casa mesmo, então não precisa estar indo no templo. Sabe, queridos, hoje existem muitos desengrejados, pessoas que se isolam, pessoas que ficam afastadas, pessoas que não estão mais na comunhão, porque o diabo tem implantado isso na mente das pessoas, que ele não precisa ir para o templo, que fica em casa mesmo. Mas Deus é Deus de comunhão. Deus é Deus de ajuntamento. Então, jamais deixe faltar a comunhão na tua vida. O Senhor diz, não deixemos de congregar, queridos. Quando nós congregamos, nós estamos ali em comunhão. E aonde está a comunhão, está a presença de Deus. Amém? Uma outra coisa que jamais podemos deixar faltar nas nossas vidas é o amor. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, o amor de muito esfriará. Mas, queridos, nós não podemos estar nesses muitos. Nós não podemos permitir essa frieza chegar nas nossas vidas. E a gente já começa a perceber que realmente algumas pessoas estão esfriando. Algumas pessoas não se importam mais com o outro. Nós estamos percebendo essa triste realidade. Eu fui em um velório e o rapaz, o filho era uma senhora que faleceu e o filho dela abriu a boca no velório para dizer a seguinte frase: olha, gente, vamos enterrar logo mamãe, porque eu preciso ir logo apartar o gado. Quer dizer, o filho daquela senhora, né, da senhora que estava morta, ele, na maior frieza, disse, não, vamos logo enterrar a mamãe, porque eu preciso apartar meu gado, eu preciso cuidar das minhas coisas. Mas olha que insensibilidade, queridos. Então, nos últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos, a Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar. Então, tem pessoas que não estão amando mais Deus, não estão amando mais a obra de Deus, não estão mais se envolvendo em servir na casa do Senhor. Há um esfriamento que está tomando conta das igrejas, do povo de Deus, mas nós precisamos lutar contra isso, meu amado. Nós precisamos lutar contra essa frieza. Sabe, a Bíblia diz que ainda que venha falar a língua dos anjos, ainda que venha vender os seus bens, doar aos pobres, ainda que venha profetizar, mas se não tiver amor, nada adianta. Então, nós não podemos deixar faltar o amor. Ame a Deus em primeiro lugar, queridos. Deus tem que ser a sua prioridade. Ame ao Pai, ame a Jesus, ame ao Espírito Santo, ame a sua igreja, ame o seu pastor, ame o seu irmão, ame o seu vizinho, ame aquele que está querendo te perseguir. Não importa qual é o sentimento dos outros em relação a você, mas o importante é o sentimento que sai de dentro de você para os outros. Não importa se tem pessoas que não te amem, que não gostam de você, mas o importante é que você precisa amar a todos, porque amar é uma decisão e nós precisamos decidir amar, independente se as pessoas venham nos amar ou não. Nós precisamos decidir amar.
A Bíblia diz que Jesus estava no Getsêmani, estava ali orando, porque a hora difícil estava se aproximando. E aí chega Judas, e ele vai e dá um sinal, e beija Jesus como um sinal, e os guardas vieram para prender Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para Judas e diz assim: amigo, o que fazes aqui? Sabe, queridos, Judas estava traindo Jesus, mas Jesus chama ele de amigo. O que fazes aqui? O sentimento de Judas para com Jesus era de traição, mas de Jesus para com Judas era amigo. Amigo, o que fazes aqui? Sabe, queridos, não importa qual é o sentimento dos outros em relação a você, mas o importante é o sentimento que parte de você para os outros. E o que não pode faltar na tua vida é o amor. Continua amando. Mesmo que pessoas venham te trair, continua amando. Mesmo que pessoas façam o mal para você, mas continua amando. Mesmo que as pessoas sejam ingratas, mas continua amando. Você não pode deixar o mal do outro te contaminar. Então, em nome de Jesus, nós como cristãos, como filhos de Deus, jamais podemos deixar faltar o amor nas nossas vidas. Outra coisa que não pode faltar nas nossas vidas é a fidelidade. Fidelidade. Interessante que a gente anda na rua e a gente vê os adesivos no carro. Deus é fiel. A gente entra dentro de uma casa e está lá o quadro na parede. Deus é fiel. Está lá na geladeira dizendo Deus é fiel. Queridos, que Deus é fiel nós sabemos. A pergunta é, e você? Você tem sido fiel para com Deus? Porque Deus é fiel, queridos, ele não falha. Ainda que nós venhamos a sermos infiéis, ele permanece fiel. Então, em nome de Jesus, não deixe faltar a fidelidade de Deus na tua vida. Seja fiel com Deus, seja fiel no congregar, seja fiel na oração, seja fiel na leitura da palavra, seja fiel no servir na casa do Senhor, seja fiel na obra missionária. Quem é casado sabe que a fidelidade é algo importante. Já pensou se um esposo chega para a esposa e diz: olha, meu bem, eu vou ser fiel a você esse mês, mas o próximo mês eu não garanto. Já pensou se a mulher chegasse para o esposo e dissesse: olha, bem, essa semana não se preocupe, eu vou ser fiel a você, mas semana que vem eu não posso ser fiel. Queridos, não existe relacionamento que venha durar com infidelidade. É necessário ter fidelidade, e isso é algo contínuo. Isso é dia após dia, anos após anos. Não pode faltar a fidelidade. Então, nós que somos cristãos, jamais pode deixar faltar a fidelidade nas nossas vidas. Vamos cada dia mais buscarmos a ser fiéis com Deus, porque Ele já é fiel para conosco. Uma outra coisa que não pode faltar nas nossas vidas é o bom testemunho. Queridos, nós representamos Deus aqui na terra. Nós representamos a igreja que nós congregamos. Então, quando nós damos um bom testemunho, nós estamos glorificando a Deus. Quando estamos dando um bom testemunho, nós estamos valorizando a igreja, a instituição a qual estamos congregando. Quando nós damos um mau testemunho, escandalizamos o nome de Deus e desvalorizamos a igreja a qual estamos congregando. Exemplo, eu congrego na Igreja Batista Nova Sião. Se eu dou um bom testemunho, eu vou dizer: olha que bênção. Estou dando um bom testemunho, que homem de Deus. Isso vai glorificando a Deus. E aí as pessoas dizem: e é daquela igreja, ó, da Igreja Batista Nova Sião. Aquela igreja é uma bênção. No dia que eu for ser crente, eu quero ser daquela igreja. Isso, resposta a um bom testemunho. Mas quando nós damos um mau testemunho, as pessoas vão reagir assim: ó, dizendo que é pastor. Olha o que é que ele está fazendo.
pastor desse tipo aí, o inferno está cheio. E é daquela igreja lá, ó, Batista Nova Sião. Ninguém presta daquela igreja. Então é assim. O cristão não pode faltar o bom testemunho. Tenha um bom testemunho no seu trabalho. Tenha um bom testemunho dentro de casa, principalmente. Dê um bom testemunho na igreja. Dê um bom testemunho na vizinhança. Dê um bom testemunho na sua cidade. Aonde você for, você precisa dar um bom testemunho. Jamais podemos deixar faltar o bom testemunho nas nossas vidas. E jamais podemos faltar a santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. Nós, como cristãos, precisamos viver uma vida santa. Santidade no pensamento. O que devemos pensar? Aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro. Tem que ter santidade na mente. Nós precisamos ter santidade no nosso olhar. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então, precisamos ter santidade. O que é que nós estamos vendo? Então, precisamos ver aquilo que é santo, aquilo que é puro. Nós precisamos ter santidade nos lábios, na boca. O que é que está saindo da tua boca? Tem gente que se preocupa com o que entra. Jesus disse que nós precisamos se preocupar é com o que sai da nossa boca. Nós precisamos ter santidade na forma de agir. Nós precisamos ter santidade na forma de se vestir. O Senhor disse, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Nós precisamos ter uma vida santa. Nós precisamos ter uma vida pura. Então, cristão que é cristão, jamais deve faltar a santidade na sua vida. E, por último, o que jamais pode faltar nas nossas vidas, como diz o texto, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo simboliza a unção de Deus, o Espírito Santo das nossas vidas. Jamais falte o óleo, jamais falte poder de Deus, unção de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 10, versículo 17, o jugo será despedaçado por causa da unção. É por causa da unção de Deus sobre a tua vida que você vai avançar. É com a unção de Deus na tua vida que você vai superar os obstáculos. É com a unção de Deus na tua vida que você vai conquistar. É com a unção de Deus que você vai quebrar os laços que o inimigo tenta colocar, que você vai abrir as algemas, que você vai despedaçar as correntes, que você vai abrir as cadeias. É com o óleo, é com a unção de Deus sobre a tua vida, que você cada dia mais vai declarar liberdade de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, a unção de Deus sobre a tua vida, porque com esta unção que o jugo será despedaçado em nome de Jesus. Então, meu amado, não deixe faltar. Quem sabe vai faltar o gás na tua casa, é ruim, mas logo, logo compra novamente. Quem sabe vai faltar o combustível, quem sabe vai faltar até dinheiro aí no teu bolso. Infelizmente essas coisas faltam, mas jamais deixe faltar um coração grato. Jamais deixe faltar a fé na tua vida. Jamais deixe faltar o amor, a fidelidade, o bom testemunho, a santidade e o óleo sobre a tua cabeça, a unção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês, que vocês possam guardar esta palavra, viver esta palavra. Não basta apenas ouvir, mas é necessário praticar a palavra, e é desta maneira que as coisas vão acontecer nas nossas vidas e através das nossas vidas, quando nós vivermos a palavra de Deus.
Um prazer poder participar desse momento, poder ser instrumento nas mãos de Deus, e que Deus continue usando vocês para a glória dele, para a edificação do reino e para abençoar muitas vidas, em nome de Jesus.